Amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir desse instante o nosso programa Fala Vereador. Na edição de hoje nos dá a grata satisfação de recebermos aqui a visita da vereadora Dulce Maria Amaral, do PR. Fazia dias que a vereadora, com vários compromissos, não pôde comparecer aqui, mas trouxe e temos aqui muitos assuntos para a gente conversar. E foi muito trabalho nesse início de ano aí, vereadora. Boa noite, como vai a senhora? Boa noite, Carlos Antônio. Obrigada mais uma vez pelo convite. Desculpa às vezes que chegamos a cancelar algumas, né? Isso, e eu não consegui, né? Mas isso demonstra uma coisa, e muita gente fala aí e tal, e não tem conhecimento de causa do que fala pela boca fora. Não, porque o vereador não faz nada, o vereador vai na Câmara 2 vezes por semana, 2 horas, e não é bem assim. Teria que vir aqui e acompanhar o trabalho do vereador, com certeza. sabe? Eu tinha uma queixa aí referente inclusive, a situação hospitalar. E eu estava vindo para a Câmara mais cedo até para resolver alguns problemas aqui. Aí eu resolvi mudar toda a minha agenda de início de tarde e fui lá dar uma olhada, mas graças a Deus era desespero da família, do momento que quer ser atendido naquele exato momento e que muitas vezes a seriedade é sério, mas não tanto quanto alguns que lá estão, né? Então é essa coisa de eu não ajo desta forma, né? Eu tenho muito medo e eu tenho muito cuidado com as coisas, porque o favoritismo muitas vezes pode levar um outro cidadão até a morte. Mas eu acho interessante essa situação, mesmo, por exemplo, nós termos que transferir o programa que a senhora viria fazer, porque é claro e é muito lógico que o vereador realmente solicitado por uma pessoa, por um cidadão, por uma pessoa da comunidade, foi atender o cidadão. Parabéns à senhora e a todos os vereadores que agem assim, obviamente. Vereadora, vamos falar um pouquinho, tem muita coisa hoje aqui, tem vários assuntos para a gente conversar e a gente quer saber da sua opinião a respeito do seu trabalho parlamentar. Um projeto já aprovado, o projeto substitutivo 5 de 2017 ao projeto Lei Ordinária 73 de 2017, que obriga as empresas que alugam espaços de eventos a divulgarem a norma do Código de Defesa do Consumidor que proíbe venda casada. Então, Carlos Antônio, eu não fui procurada, pelo contrário, né? Nós fomos fazer algumas reservas aí até da minha família, e aí começou uma queixa dentro da própria família, né? Por que esses espaços alugam o espaço, mas você tem que fazer o consumo? É claro que a pessoa é proprietária, a pessoa rege sobre si mesma a sua própria organização, né? Porém, eu também acho que fica um tanto desconfortável para o cidadão. Muitas vezes o cidadão, financeiramente, ele consegue alugar aquele determinado local e economicamente para ele, é mais econômico para ele levar os itens, né? Perfeito. Ou até mesmo a própria bebida, muitas vezes, né? E o consumidor, ele tem o direito de levar, mas ele deixa se levar pela ordem dada pelo pessoal. Pela lei da própria casa. Pela lei da própria casa, isso. Pela lei da própria casa, né? Então, o meu projeto, ele vem para que seja divulgado que isso aí não é legal. A população tem que entender que isso aí não é legal, né? E as pessoas desses ambientes, se quiserem continuar desta forma, e o cidadão assim concordar, que sejam um pouco mais pacíficos, né? Na hora de fazer a cobrança de determinados itens, como principalmente a bebida, sabe? Eu achei um absurdo. Até porque a tabela de preço apresentada, né? Você tem um dinheiro para alugar aquele espaço. A questão da comida, da bebida e tal, eu posso, porque aí a própria família faz e tal, sai muito mais em conta. Muito mais em conta. Ao passo que se eu tiver que, de forma casada, pagar também o consumo da bebida, da comida ofertado pela casa que cede o espaço, obviamente o preço vai ser muito mais caro. E parece, Carlos Antônio, ser um projeto assim, bobo, sem sentido, sabe? Não, mas não é não. Mas tu não tem noção.
Tu não tem noção o quanto as pessoas, até então, eu não tinha sido procurada. Eu fui induzida por uma situação que aconteceu na minha família. E após o projeto, por incrível que pareça, que foi ao conhecimento de algumas pessoas, as pessoas têm me agradecido, sabe? Têm me agradecido até porque muitos já estavam em busca e estavam sentindo o mesmo problema. Aliás, tem nessa esteira do seu projeto, vereadora, tem muita coisa acontecendo em termos de venda casada nesse país, né? Muita coisa. Essa coisa de querer dizer que tem que pagar a rolha, né? Que eles dizem, é um dinheirão, gente. Perfeito. Né? Eu acho que é uma exploração muito grande, né? Um outro projeto de lei ordinária, o 40/2018, meus amigos, de autoria da vereadora Dulce Maria Amaral, institui o Ano dos Açores em Itajaí. Inclusive, aconteceu uma audiência para isso e tal, nós fizemos uma audiência pública, até porque o Estado de Santa Catarina deixou os municípios bem à vontade, porque o Estado de Santa Catarina, a Assembleia, né, Legislativa de Santa Catarina, aprovou esse projeto lá. E deixou os municípios bem à vontade para quererem ou não instituir. Mas para instituir, havia necessidade da aprovação de um projeto da Câmara, né, do município. Sim. O município de Itajaí, Carlos Antônio, na minha opinião, jamais poderia ficar fora. Até porque é um município com raízes açorianas muito fortes, né? Infelizmente, num passado muito próximo, o fato de não focar mais a marejada já se perdeu ainda mais, né? Todo esse contexto de uma cidade açoriana, uma cidade portuguesa, uma cidade com várias... Uns laços estreitos com Portugal, né? Com a cultura açoriana. As escolas trabalhavam muito, né? E o que eu tenho observado de um tempo para cá é que as próprias unidades escolares também não têm feito um trabalho muito forte em cima disso aí, não. Então, eu me senti com o direito de fazer o projeto, ele passou, já foi aprovado, já foi assinado. Agora, me parece que na Semana do Município, agora, já deve ter já algum tipo de evento, já fazendo todo esse projeto se concretizar. E depois, a informação que eu tenho é que na Marejada, em outubro, também vão fazer aí, vão dar um ênfase ainda maior para o projeto, fazendo valer a comemoração dos 250 anos de um município açoriano. A senhora tem razão quando a senhora fala na questão da marejada. Lembro bem, desde a primeira marejada, que eu fui uma das pessoas que ajudou a puxar a corda para erguer, para montar a lona alugada do Beto Carreiro, aonde hoje tem o Centro Eventos, era o terminal de ônibus da Coletivo, né? E lá foi erguida aquela lona emprestada do Beto Carreiro para se iniciar a marejada. E foram anos, muitos anos, se cultuando a tradição açoriana, As tradição coisas vão portuguesa. se perdendo, né, Carlos Antônio? Porque Exato. é a dança açoriana, mas as alimentações, né? A época, né? Sim. É o terno de reis, que é uma coisa tão bonita, né? Que as coisas vão se acabando. As pessoas que ainda temos, né? Que são envolvidas com o terno de reis, vou pegar o terno de reis como exemplo, né? São pessoas que ainda, se Deus quiser, ainda têm saúde e deverão ter ainda para poder levar isso um pouco mais à frente. Isso nós temos que buscar pessoas para deixar os legados. Senão as coisas vão se acabar. As coisas vão se acabar. Se o município ou a mesma Secretaria de Cultura tem que iniciar, né, projetos e colocar nas unidades, colocar nos bairros, arte nos bairros. Tem muita coisa boa solta pelo governo, né, nos bairros, que tem que inserir a dança do boi de mamão, a dança do pau de fita, né, os pratos típicos da época trazidos por esse pessoal, né? Então, essas coisas elas não podem sossegar, elas não podem parar. Tem que haver uma movimentação, uma mobilização, projetos em escola, em bairros, em escola aberta. Então, o governo tem N portas para trabalhar esse tipo de projeto, sabe?
Eu acho interessante porque a senhora me fala que possivelmente a partir de agora e já na próxima marejada, novamente alguns itens, algumas situações serão aplicadas, inseridas Já dentro serão. desse contexto da festa, né? Eu peço licença para a senhora, nós vamos a um rápido intervalo. Ao senhor e à senhora também, muito obrigado pela companhia na edição de hoje do nosso programa Fala Vereadora, a presença da vereadora Dulce Maria Amaral. Vereadora, um outro projeto aprovado, inclusive também é fruto da Comissão para Estudos e Propostas para a Valorização da Carreira do Agente em Atividade de Educação e do Agente em apoio em Educação Especial. Podemos falar sobre isso? Podemos falar. Peço um instante ao senhor e à senhora que está conosco também. Muito obrigado pela sintonia. A gente já volta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereadora, a presença da vereadora Dulce Maria Amaral, do PR. Muito obrigado ao José Fernando, nosso repórter cinematográfico, Abelardo, na suíte de produção, Richard Maus, sonorização e também a edição de Samuel Moreira. Muito obrigado aos amigos, colegas de trabalho que fazem chegar até o recesso do seu lar as imagens e a sonorização do nosso programa. Vereadora, falávamos sobre o decreto 11.232, de 9 de março de 2018, decreto 11.289, de 4 de maio. Comissão para Estudos e Propostas para a Valorização da Carreira do Agente em Atividade de Educação e do Agente de Apoio em Educação. Foi montada uma comissão, Carlos Antônio, através da Secretaria de Educação. Que deu muita discussão isso, né? Isso deu muita discussão, deu muito movimento na Câmara, inclusive, né? Perfeito. Aí o senhor prefeito pediu que, então, formassem uma comissão para que se fizesse estudos, né? E que tivesse, então, a representatividade do sindicato, da categoria, do executivo, que foram com os senhores procuradores que estiveram presentes, e da Câmara de Vereadores, onde eu faço parte desta comissão. Sim. Que ela ainda continua, né? Que ela ainda continua. E vários itens foram elencados, né? Havia um grupo que queria que todos os itens fossem resolvidos para depois virem para a Câmara. E eu consegui fazer com que elas entendessem de que alguns itens ali o governo já tinha sinalizado positivamente que já deveriam vir para a Câmara, até para poder já se juntar ao aumento de 1º de maio, né, que Sim. é o aumento da categoria dos funcionários públicos, né? E aí o grupo concordou, foi onde o projeto veio, e o projeto veio fazendo uma equiparação salarial que havia essa diferença entre o agente em educação e o agente em educação especial. Então, lá no passado, no governo anterior, houve ali um equívoco de cálculos e o agente em educação especial ele ficou com um diferencial por hora, né? E que se trabalha 30 horas, o diferencial era maior, né? O que trabalhava 40 horas tinha um outro tipo de piso salarial. O que trabalhava 20, um outro tipo de salário. Então, esse projeto aprovado pelos senhores vereadores e pelo Executivo, que também já sancionou, já assinou, equiparou. O agente em educação ficou igual ao agente de educação especial. Então, esse já é um avanço, porque era um grupo grande de profissionais que estava
aguardando isso aí. E a reivindicação vinha de E a reivindicação muito tempo, já vinha de muito tempo. Existem outras reivindicações, né? Existem outras. Na minha opinião, tem alguma coisa que já está pronta novamente, que é quando se trata ali da ascensão, que já dá para mandar para casa. Até eu estava essa semana questionando por que isso ainda não chegou aqui, já deve estar pronto, né? Mas é mais um item, e são vários os itens, né? E um dos mais polêmicos é quando se fala em nomenclatura ali. Porque quando se fala em nomenclatura, elas têm que ser enquadradas, tem que ser criado um enquadramento. Para que isso lá na frente, né, não seja uma coisa de momento legal e depois vista como ilegal no momento de uma aposentadoria. Aliás, vereadora, a situação do professor no país inteiro, eu tenho visto, e a gente é sabedor de que Itajaí ainda está num patamar razoavelmente bom, comparando aos demais municípios, dos demais estados da federação. Mas o professor é muito castigado, vereadora. Quando é que vai chegar alguém para fazer a lei que seja obedecida, os salários que se equivalham perante... O plano de cargos e salários do município de Itajaí, o plano de carreira, que é o que rege tudo isso, Carlos Antônio, tem que ser revisto, ele tem que ser atualizado, ele tem que vir para uma outra realidade, sabe? Para uma outra realidade. Eu penso assim, ó, a maioria dos professores que estão em sala de aula, diretamente com o aluno, é o professor que, na minha opinião, hoje, é um professor que ele se sente doente, esse professor, ele praticamente não está mais conseguindo alcançar os seus 25 anos de sala. Não porque ele não quer, é porque a própria saúde dele, sabe? Eu tenho conhecimento aí, nós andamos perdendo aí, parece que 2 ou 3 professores recentemente, sabe? Por doenças que a gente observa claramente que é uma sobrecarga de sala de aula. Um professor que trabalha de manhã e à tarde, ele atende 70, 80 crianças ou adolescentes por dia. Você multiplica isso aí quantas horas? Se ele não for próximo à casa dele, à escola, ele passa no horário do meio-dia, às vezes dentro da mesma unidade, com uma alimentação muito comendo um sanduba lá e deu. Ruim. Não tem como. Mas ganha o ticket de alimentação. Ele ganha o ticket de alimentação, mas aonde ele está Qual é o trabalhando... o ticket de alimentação? A senhora tem conhecimento do professor, por cima, aproximadamente? 350, 400 reais, eu acho que é isso aí. Mas aí aonde é que ele vai usar aquele ticket aquela hora ali? Ele vai para o supermercado, ele vai comprar as coisas, ele vai botar em casa. Perfeito. Aí se ele pega e ele faz a comida dele e ele leva, ele vai comer fria. A salada, como é que ele vai levar? Então, assim, ó, querendo ou não, a qualidade de vida do professor... Ele faz um lanche lá e deu. Ele tem que ser revista, sabe, Carlos Antônio? Perfeito. Ele tem que ser revista. Desumano. Não é só o salário. Ele tem que ser revisto, é o tipo de qualidade de vida. E que, a bem da verdade, tem muito pai e mãe, e eu sei disso, porque sou pai com criança no colégio, na escola, que entregam os filhos lá para serem educados. Não é para serem educados. A educação sou eu, o pai, a mãe, que tem que dar educação em casa. Lá na escola é para adquirir o conhecimento. E as pessoas confundem. Não, eu peguei gente falando no início do ano, meu Deus, 2 mães, o que eu vou fazer com essas crianças em casa agora durante 2 meses? Eu não me contive. Virei para a senhora é o quê? Mãe, pai das crianças? Aqui é conhecimento na escola. Não é o lugar de educação, de educar é em casa. E aí... toca o professor fazer o papel de pai, de mãe, de professor. Não tem jeito. Eu questionava com o prefeito outro dia, alguns dias aí, até recentemente, Carlos Antônio, que tipo de organização interna, né, que a secretaria poderia estar fazendo para que
mantivesse esses professores numa única unidade. Eu sei que total não dá, mas o mínimo possível que tivesse em 2 unidades. Porque na hora que é para você se alimentar, muitas vezes ele tem que se deslocar para uma outra unidade. Então ele sai de uma unidade, ele já sai assim pilhado, nervoso, sobrecarregado. Claro. Aí pega a sua motoquinha, ou muitas vezes é o ônibus, ou muitas vezes é a bicicleta, muitas vezes é o carro. Mas também tem um trânsito. Muitas vezes tu tem que atravessar a cidade, cara, para chegar lá na outra unidade para começar a trabalhar. Então tu já chega na outra unidade, que é horário de pico, é horário de movimento, tu já chega na outra unidade, tu chega cansado, tu chega irritado, desmotivado, com fome. E tem que dar conta de passar o conhecimento. E já tens que chegar para fazer com que as crianças fiquem calmas, entendeu? O mais cansado e mais agitado dali, na minha opinião, é o professor. Com certeza. Porque a criança, ela pode estar cansada e agitada porque ela correu, ela jogou bola, ela vem com aquela energia dela, né? E o professor, ele tem que dominar tudo isso para começar a fazer o seu trabalho, que é fazer o trabalho científico. E deixar os seus problemas particulares em casa. Como? Haveremos um dia de conversarmos ainda sobre uma situação de salário melhor para o professor, isso a curto prazo, ou não? Não acredito, Carlos Antônio. Que pena. Que pena. Eu não acredito. Eu acredito que o professor, ele avança a partir do momento que ele faz as suas ascensões. Piso salarial do professor, eu penso que eu não vejo, eu gostaria de ver uma luz, sabe? Eu tenho algo que me incomoda, né, quando se fala em sindicato, porque eu penso que o professor do município deveria ter seu próprio sindicato, sindicato do professor. Aí seria diferente. Aí você viria diferente, entendeu? A buscar com metas curtas ou a longo prazo, entendeu? Um outro tipo de valorização. Discutir os seus interesses. Professor Carlos Antônio, eu coloco novamente, né? Posso até ir contra a colocação de muitos, mas eu penso no professor de sala. Volto a te falar. Perfeito. De sala. Perfeito. Existe, que tem todo o meu respeito, o especialista, tem todo o meu respeito o readaptado, o deslocado, tem todo o meu respeito, entendeu? Agora, nós temos que parar para pensar no nosso professor de sala de aula. Ele está doente e vai gerar com isso, tá, uma grande fatia da categoria, tá, que futuramente estarão doentes e serão, sim, um peso financeiramente para o governo. Perfeito. Então, o governo, ele vai ter que voltar, cara. Ele vai ter que parar, ele vai ter que pensar, ele vai ter que investir na qualidade de vida desse professor de sala. Eu não falo nem no salário. Eu falo que tipo de qualidade de vida, começando pela alimentação. Eu estou muito preocupada com a terceirização da merenda, que é feita a licitação para o aluno e não para o professor, e legalmente eu entendo perfeitamente, tu está entendendo? O professor tem o seu ticket de alimentação, mas ele não tem a sua devida alimentação correta no horário do meio. Até porque não tem como fazer. E com o passar do tempo, vem uma fatura muito alta para ele o aluno, e o próprio município. Para o município e para ele como pessoa, como cidadão. Perfeito. Como cidadão. Eu, quando estava na Secretaria de Educação, eu batia muito em cima disso aí. Porque eu sei o quanto é importante uma boa alimentação. Pena. Tomara que a gente possa, em tempo razoável, ainda conversarmos sobre situações que venham ao encontro de benefícios ao professor, porque nada, nem ninguém me convence de que tudo inicia-se com a educação, com a transmissão do conhecimento. Tudo está nas mãos do professor. A partir de uma criança, de um jovem que adquire conhecimento passado pelo professor,
a saúde fica melhor, a segurança fica melhor, o trânsito fica melhor, a mobilidade fica melhor, o meio ambiente fica melhor. Tudo parte da educação. Vereadora, temos outros assuntos que eu quero conversar com a senhora, mas peço licença para mais um intervalinho, pode ser? Pode. Ao senhor e à senhora que está conosco em sintonia com o programa Fala Vereador, muito obrigado pela sua sintonia, pela sua companhia. Hoje, vereadora Dulce Maria Amaral, do PR, aqui no programa. Até já, a gente já volta. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, voltamos com o nosso último bloco do Fala Vereador com a vereadora Dulce Maria Amaral, do PR. Muitos outros assuntos do serviço, do trabalho parlamentar da vereadora, vamos deixar para a próxima vez, o nosso jornalismo, enfim, porque tem outros assuntos aqui que eu gostaria de saber a sua opinião, de que o nosso público telespectador conhecesse a sua opinião a respeito desses assuntos. Vereadora, com a vinda do PLO do governo municipal na semana passada, liberando recursos à ordem de aproximadamente 3 milhões como contrapartida ao financiamento internacional do Fomplata, esse dinheiro que para iniciar as obras de mobilidade urbana na cidade, aqui nesta Casa de Leis aconteceram divergências entre os senhores vereadores. A senhora pode falar a respeito? Eu tenho que rir. Eu sou obrigada a rir, sabe, Carlos Antônio, porque a nossa Câmara, tá, e os nossos vereadores, eu considero todos pessoas muito inteligentes. Inteligentes a ponto de conseguirem fazer uma oratória para fazer uma crítica quanto a um PLO dessa natureza, né? Se o governo já sabe, tem certeza que o Fomplata vai vir, né? Ele tem a sua contrapartida, ele já quer iniciar a obra, né? Ele já quer iniciar a obra, ele quer antecipar, deixa antecipar, tem que antecipar. Não tem por que fazer todo aquele barulho, né? Colocando valores, colocando os acréscimos. Se nós deixarmos uma obra dessa natureza, como está prevista para começar agora em agosto. Que vai mexer com a cidade inteira. A partir de agosto, mexe com a cidade inteira. Inteira. Eu, como não consegui ficar quieta com tudo aquilo ali na sessão, no dia seguinte, eu fui lá para a prefeitura. Fui lá procurar saber se realmente era, se o que foi falado não foram colocações vazias, né? E aí eu recebi uma série de orientação da Secretaria de Urbanismo, a partir de agosto, né? Então, a partir de agosto, as falas que foram feitas na Câmara, os próprios vereadores vão observar de que vão se transformar em discurso vazio. Porque se o prefeito tem 3 milhões de reais, que é uma contrapartida, mas vai dar problema, mas se o dinheiro não aparecer... O prefeito já investiu o dinheiro que não é nem dele, é do município. É o cidadão municipal que pagou. Que já vai estar investido na obra. Na obra, já está inclusive antecipado. Com desapropriações aí, a primeira, né? Desapropriações, que é obrigada a ser feita. Que é um Belino de Brito que liga aqui a Contorno Sul. Isso é a primeira. Mesmo, é a primeira. Então, não tem porquê. Por que nós vamos esperar chegar o valor do Fomplata
para começar a desapropriar, para começar... Por quê? Se já há uma E esse financiamento, vereadora, possibilidade de começar agora. aprovado aí do Fomplata de 62 milhões de dólares e tal, inclusive tem o aval da União, né? Sim, o município de Itajaí jamais conseguiria o que conseguiu se a própria União não tivesse também assinado. Perfeito. Passou por a União, era obrigado a ter a permissão do governo federal. Isso depois dos estudos de viabilidade de endividamento do próprio município todos os estudos, sim, né? O município de Itajaí, vamos dizer, ele é transparente. Ele não deve nada, ele não tem nada negativado que tirasse a ele o direito da aprovação desse empréstimo. Então, o município de Itajaí, querendo ou não, né, por parte de alguns dos senhores vereadores, e parabenizo, inclusive, o governo anterior, que também deixou a casa organizada. Se não tivesse deixado, hoje, o governo atual não teria dado conta de fazer, de ter feito todo um volume de documentos 100% organizado e aprovado por a União, para que esse dinheiro viesse. Vereadora, há dias, até já falamos sobre isso, mas o seu nome é cogitado e vem num crescendo aí dentro do seu partido de comentários extraoficiais, dando conta de que a senhora será, sim, um nome a disputar uma cadeira no Legislativo Estadual. Quero lhe perguntar se, e continua, porque a gente já conversou a respeito, e a senhora disse que seu nome estaria ao dispor do partido. E também gostaria de perguntar à senhora, no sentido de que comentários, isso diariamente, né? Que nas próximas eleições podem significar um marco na história devido ao possível índice maior de votos nulos, brancos e abstenções. Que, na verdade, eu penso não ser esse, né, o caminho correto. Mas eu gostaria dessas duas perguntas em uma só, vereadora. Seu nome continua ao dispor do partido e esta outra situação dos votos? Nós tivemos uma reunião recente, né, bem quentinha, tá? Vou te passar aí em primeira mão. Tá? Nós tivemos uma reunião na sexta-feira, né? Feriado, enquanto o pessoal tinha feriado, nós fizemos várias, né? Várias foram os encontros, as reuniões. E nós temos aí como pré-candidato para federal o nome do Jorge Guetta, né? Que é um empresário, não tinha envolvimentos políticos, né? Passou a ter. É um nome novo dentro do campo político. Então, é um pré-candidato a federal pelo PR. Jorginho Melo deverá vir, já é um pré-candidato a Senado, né? E aí abriu-se a coluna do município de Itajaí. No desenho do PR, eu estava, sim, desenhado o meu nome, né? E uma conversa que nós tivemos, fomos procurados pelo governo, né? E nesse acordo aí com o governo, enfim, ficou mais ou menos desenhado, nada definido ainda, mas as coisas já bem adiantadas aí, bem adiantadas mesmo, né? Nós do PR deduzimos alguns fatos, né, que já eu também conversando com alguns vereadores aqui dentro, nós já tínhamos pensado. Eu fiquei surpresa até quando também o vereador Tiago, inclusive, fez algumas colocações de que ele também cederia, né, se fosse necessário, para que o município de Itajaí deve fazer um. Né? Sim. Deve fazer um, né? Ele deveria fazer, né? Carlos Antônio, se todos nós se unissem, temos que fazer. É uma vergonha o município de Itajaí não ter um deputado federal, sabe? Um deputado estadual. E ficamos anos aqui nessa própria Casa de Leis reclamando que não temos representatividade, né? Baratinha no mel, usando sempre os vizinhos, né? E nós estamos para
compor uma situação. Compor uma situação, fechar uma situação. Eu acredito que isso deva acontecer até sexta-feira. Perfeito. No máximo. Mas assim, na eu próxima acho semana. que isso significa pensar por Itajaí, no povo de Itajaí, Por essa Itajaí. situação independente. E agora não vamos nem falar. Poderia ser vereador Tiago, com o PR apoiando, poderia ser a vereadora O que me deixa triste? O que me deixa triste, Carlos Antônio, é que muitos são os candidatos que usam este momento de deputado estadual para medir. Depois, será que eu posso vir para prefeito? Posso vir para vice-prefeito? Porque fiz tantos votos? Vou fazer uma festinha agora para... Fazer um trampolim. A própria... Usar um trampolim. Perfeito. Me eleja deputado estadual e agora eu vou vir para o município de Itajaí. Acaba não fazendo um bom trabalho nem no estado para o município, né? Porque são eleições muito diferentes, né? E nós precisamos ter na Assembleia. E aí nós chegamos à seguinte conclusão, né? O nome Tiago Morastoni, ele não pode vir a prefeito. Até porque o pai e não pode por lei. Perfeito. Automaticamente, se nós conseguíssemos elegê-lo, né, ele seria uma pessoa que ele iria cuidar do município de Itajaí, da ANFRE, vamos dizer assim. Lá na Assembleia. Lá na Assembleia. Então, se nós pensarmos por Itajaí, nós iríamos por esse tipo de desejo. E se abriria aí um apoio também ao próprio do PR, numa composição. Isso, numa composição. Por Itajaí. Por Itajaí. Entendeu? Por Itajaí. Então, esse é o desenho das últimas reuniões e dos últimos dias. Comecei a gostar, entendeu? Independente, a gente aqui, por exemplo, não vai colocar o meu voto lá na urna, não estou aqui e jamais farei isso de apoiar aqui na Câmara, na TV Câmara, este ou aquele partido, este ou aquele candidato. Não. Mas me agrada demais, vereadora, tipo de pensamento de compor pela nossa gente, por Itajaí, para que tenhamos, porque nós podemos ter até 3 lá se quisermos. Claro. É? Por isso é que, Carlos Antônio, tem que ir votar sim. O nosso povo tem que pensar. É nós que escolhemos, Carlos Antônio. É a população que coloca lá. É a população que decide. Ao não irmos votar, tira-se o meu... Se eu não vou votar, eu não tenho direito de reclamar de nada. Porque eu não fui lá dar minha opinião. Não fui lá ajudar. E abre espaço para o ruim entrar. Vereadora, que prazer conversar com a senhora e a senhora trazendo essa notícia boa de que as forças políticas de Itajaí, as pessoas que representam, os senhores vereadores da nossa cidade, iniciando essas conversas que nós perguntávamos a vários vereadores aqui há dias atrás, sobre se essa conversa se teria como acontecer. Está começando a acontecer. Eu acho que nós, os itajaienses, ficaremos extremamente felizes ao podermos ter em quem votar da nossa cidade, independente da sigla partidária. É isso mesmo. Para que sejamos representados, tenhamos essa dita tão propalada e tão querida, tão ansiada representatividade na Assembleia e na Câmara Alta também. Vereadora, ficou uma série de assuntos aqui, mas nós, em breve dia, voltaremos a conversar. Obrigado hoje a senhora ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, uma boa noite a senhora. Agradeço toda a tua equipe, uma equipe espetacular que você tem aí, né? Muito boa, muito carinhosa, muito receptiva, né? E muito técnica, né? Isso é uma eu sempre digo que a parte de comunicação da Câmara de Vereadores de Itajaí, na minha opinião, ela é excelente, né? Então, muito obrigada a todos, uma boa noite. Ficamos aí, né, na paz, né, na paz e na proteção de Deus e que Ele nos ilumine. Com certeza. E que não pensem, né, que o Brasil ou Santa Catarina ou Itajaí não precise do seu voto. Precisamos ir votar. Perfeito. Muito obrigado.
essa informação dessa conversa suprapartidária aí é de primeira mão para a TV Câmara, hein? De primeira mão. Perfeito. Muito obrigado, senhora. Boa noite. Ao senhor e à senhora que ficaram conosco até o presente momento, muito obrigado pela sintonia mais uma vez. De coração, façamos todos uma grande noite. Até o próximo programa, amigos. Boa noite. Muito obrigado.